A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Esta é a videoaula para prepararmos juntos a lição 12, classe de adultos. Sejam todos bem-vindos, professores, pastores, dirigentes, coordenadores, presidentes, alunos, todos os que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira. E é um prazer ter você por aqui. Há mais de 20 anos lecionamos a palavra de Deus na EBD, lideramos jovens e adolescentes. Conheça o nosso canal, tem muito conteúdo para abençoar a tua vida, para abençoar aí o teu ministério de ensino e liderança. Nós sabemos que muitos dos professores lideram departamentos, dirigem congregações. Estamos aqui, inclusive, com a nova lição, a lição do primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. Eu ainda não consegui as outras lições. Nós temos aqui as videoaulas das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Se você já conseguiu todas as outras revistas, fale para nós aqui nos comentários. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações, deixe aqui o seu like, compartilha, espalhe esse projeto para que mais professores sejam ajudados também e comenta o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste, tudo bem? Pegue sua revista, Bíblia, lápis, caneta e vamos juntos preparar a próxima aula da Escola Dominical. Muito bem, nós estamos aqui com a nossa revista em PDF, A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte, é o título da lição 12. O texto áureo está em 2 Coríntios 4:11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Eu costumo dizer que todo cristão deve entender o conceito de Paulo sobre sofrimento, é extremamente maravilhoso. Quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem um link para você baixar o conteúdo em PDF, comentários, slides, e tem um link para você acessar meu site. Lá você encontra o meu Instagram e lá você encontra também um link para acessar o meu WhatsApp, tanto para entrar em grupos de professores. Nós temos 5 grupos de professores do Brasil e do exterior e semanalmente conversamos sobre a lição da semana, trocamos ideias, respondemos perguntas, enfim, interagimos ali entre os professores. E também tem um link do meu WhatsApp para você que desejar a nossa participação no ano de 2022, aí no congresso, no seminário, numa palestra. Será um prazer atender os irmãos. Introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então a vida do cristão não é uma vida de lazer, não, meu irmão. Não, e quanto mais nos envolvemos na obra, mais o parafuso aperta, mas Deus é o que nos dá coragem para seguirmos em frente, apesar das aflições, apesar das dificuldades. Eu costumo dizer que nenhuma história de superação ela existe se não partir de alguma perda. As perdas fazem parte da história de superação e nós estamos a caminho de uma vida que é finita. Uma hora ela vai terminar. Então o sofrimento, a morte para o cristão, ela precisa ser enxergada com os olhos de Cristo, de uma maneira esperançosa. Era isso que Paulo tinha na sua consciência. Nós percebemos isso a partir da leitura de suas cartas. Tópico 1. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Não é? Bom, desde o início, lá desde quando Ananias tem um encontro com Paulo, está aqui em Atos capítulo 9. Já pegou lápis e caneta aí, irmão? Pega lápis e caneta, faça anotações. Atos 9:15 já fica muito claro aqui, ó. O Senhor vai falar para Ananias: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Tá certo? Então, desde o início já está muito claro que o ministério de Paulo seria um ministério de dores, seria um ministério de padecimento, não é? Quando Ágabo profetiza aqui para ele, tudo isso já estava conectado ali na mente de Paulo. Ficou muito claro que ele enfrentasse prisões e açoites por causa do nome de Jesus. Por isso que ele vai dizer, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, não é? Paulo não era dominado pelo preciosismo de sua vida, não é? Ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Por isso que é preciso ter discernimento. E eu quero comentar algo com os irmãos aqui sobre o momento que nós estamos vivendo. Faço aqui uma pergunta. Se Paulo estivesse vivendo entre nós nos dias de hoje, ele reagiria contra os inimigos do Evangelho, contra aqueles que estão debochando do Evangelho, contra as peças, os filmes, as palavras? Ele reagiria como nós estamos reagindo? Ele gritaria a plenos pulmões, respeitem os nossos direitos? Será que Paulo agiria desta forma? Eu acredito que não. Paulo estava pronto não só a sofrer, mas a morrer por Cristo. Ele tomou a embarcação que ia de Mileto para Tiro, não é? De Mileto para Tiro. Ele decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Porque é que quando Ágabo profetiza, os discípulos começam a chorar e dizer para ele, não vai, não vai, não vai. É aqui que ele diz aquela frase maravilhosa, não é? Estou pronto não só a sofrer, mas a morrer por Cristo. Vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 20, versículo 17. Olha aqui, ele está chorando, ele está conversando aqui com os irmãos, ele está falando aqui com os irmãos. Ele diz aqui, ó, no 25, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais a minha face. Olha o que ele diz no 23, olha, o Espírito me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam, não é? Então Paulo estava ciente de que coisas terríveis aconteceriam com ele. E aí no 37, todos eles choraram muito e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se com aquela palavra que ele dissera que eles não o veriam mais. Vamos olhar aqui esse texto da palavra de Deus, quando ele diz, eu estou pronto não só a sofrer, mas a morrer por Cristo. Estou, só para a gente achar a referência, estou pronto não só a sofrer, mas a morrer por Cristo. Atos 21 e 13. Atos 21, versículo 13. Então Paulo respondeu, porque chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Essa era a percepção de Paulo. Paulo estava cumprindo a vontade de Deus. E quando você cumpre a vontade de Deus, essa é a grande lição que ele está ensinando. Quando você está no centro da vontade de Deus, o sofrimento que você tiver que sofrer é para você um privilégio, pelo simples fato de que você está cumprindo a vontade de Deus, não é? Então isso aqui para os irmãos daquele tempo foi difícil de entender isso, que Paulo não voltaria mais, que Paulo iria sofrer, não é? E olha a maneira como os irmãos aqui se despedem de Paulo, que amor, não é? Que carinho, que comunhão é essa? Depois, por Cesareia, Paulo vai aproveitar a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos. Lá ele vai encontrar Filipe.
Este hospedou, recebeu o apóstolo e seus companheiros em sua casa. Não é? Filipe era um homem espiritual. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo. Interessante isso, que Paulo não se organizou para ficar mais tempo, sabendo o que esperava em Jerusalém. Não, é uma parada estratégica, mas ele persevera em cumprir a missão. Ele não recua diante da certeza de que não seria fácil, diante da certeza de que ir a Jerusalém representaria sofrimento, mas ele sabe que tudo aquilo serviria para a promoção do evangelho. Paulo tem muito a nos ensinar, realmente, Paulo tem muito a nos ensinar. Tem uma passagem na Bíblia, aqui nas cartas de Paulo, quando ele diz assim, se você achar aí, coloque nos comentários, quando ele diz que as suas cadeias, as suas prisões, elas serviram para o avanço do evangelho. Isso é muito interessante, isso é muito forte, isso é muito poderoso, não é? As suas prisões, as suas cadeias, ela serviu para que o evangelho avançasse. Então, é muito interessante que as pessoas entendam isso, que as pessoas entendam que o sofrimento, quando você está sofrendo, mas esse sofrimento que você está sofrendo, você está cumprindo, você está no roteiro que Deus estabeleceu, esse sofrimento é prazeroso, porque você está cumprindo o propósito, você está cumprindo a missão. Tópico 2, coragem para enfrentar as ameaças de morte. A coragem do apóstolo Paulo pela voz do Espírito, depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Interessante que a mesma voz que diz a Paulo, vai ser difícil, açoites e prisões lhe esperam, é a mesma voz que encoraja. Que coisa extraordinária! É a mesma voz que encoraja. E aí, qual seria a nossa reação diante de uma situação dessa? O Espírito Santo disse assim, olha, eu preciso que você vá para uma cidade aí distante, pregar o evangelho, mas fique sabendo que lá vai ser assim, assim, assim. Quantos de nós evitaríamos ir a este lugar até? Não, é preciso ser prudente, irmão, porque é perigoso ir para lá. Tenho certeza que Paulo ouviu esse tipo de aconselhamento. Olha, Paulo, preciso dizer para você que é melhor o senhor não ir para Jerusalém, porque sabe como é que é, o crente tem que ser prudente. Olha a importância de termos discernimento do Espírito Santo, principalmente quando as notícias não são tão positivas, humanamente falando. Paulo foi para Jerusalém acompanhado de alguns discípulos de Cesareia. A sua recepção foi feita de uma maneira muito bonita, não é? Era uma ocasião festiva quando ele chega em Jerusalém, mas logo depois de sua chegada, ele vai encontrar com os anciãos, Tiago, enfim, e aí eles vão ouvir através de Paulo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios, não é? E aí foi algo extraordinário, Paulo falando ali o que aconteceu, mas os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Eles queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Enfim, interessante que Paulo encontrou oposição entre pessoas da igreja. Os cristãos judaizantes são estes que queriam amarrar, não é, o cristianismo ao judaísmo. Então o cristianismo só serve se praticar os rituais da lei. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Nós fazemos isso quando nós achamos
que o nosso modelo de fé da Assembleia de Deus, ele é único. E quem é crente, mas não segue o nosso padrão, não segue a nossa liturgia, não é tão crente quanto a gente. Nós vamos entender isso, nós temos a nossa identidade. Cada denominação tem a sua identidade e a palavra é a régua que nos guia. É a palavra, tá certo? Então Paulo era o oposto total disso, né? Paulo era o oposto completo disso. Então, Paulo enfrentou muita oposição, não só fora da igreja, dentro da igreja. Nós podemos dizer que Paulo, desde o início do seu ministério, ele enfrenta oposição e vai enfrentar oposição até o final. Então, Paulo sofreu muito com os de dentro e com os de fora. É preciso ter preparo psicológico, é preciso ter preparo espiritual, não é? É preciso ter preparo físico, irmão, para aguentar isso, porque é muita oposição e muita pressão. E por isso que é interessante ter os ouvidos atentos à voz do Espírito, para não andarmos sem direção, para não sermos enganados, para fazermos a leitura correta do ambiente. Então, quando Paulo chega a Jerusalém, ele já sabe aquilo que o espera. Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, e eu creio nisso, que Deus não quer que a gente faça sua obra como um salto no escuro. Não, ele está disposto a nos mostrar os detalhes de tudo que vai acontecer, e nós precisamos abrir os olhos para enxergar e fazer a leitura correta do ambiente. Tópico 3, acusações e prisão de Paulo no templo. As acusações, claro que elas eram mentirosas, que ele ensinava que judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés, que eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Então eles torciam suas palavras, como fizeram com Jesus, não é? E procuravam de alguma forma incitar o povo a rejeitar Paulo, não é? Aí eles, aconselhados por Tiago, fizeram o voto de Nazireu, pagaram as despesas dele, ou seja, isso nada servia para Deus, mas o apóstolo passou pelo ritual de purificação dos nazireus para entrar no templo, não é? Agora, é muito interessante isso. Paulo está pronto para combater os falsos ensinos, as falsas acusações, mas ele tem a flexibilidade de entender o ambiente e ele está disposto, e nesse aspecto que ele diz, fiz-me de tudo para com todos para ganhar alguns. Então, peraí, Paulo não quer causar tumulto, Paulo não quer criar atrito entre as pessoas. Então, mesmo ele sabendo, e todos os que leem os seus escritos sabendo que esses rituais não têm poder nenhum para a salvação, não são acessórios da salvação, ele cumpre aqui esse ritual para entrar no templo, para evitar tumulto. Ou seja, da parte de Paulo, ele não estava à procura de encrenca. Essa é a realidade. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Enfim, irmãos, o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui é o seguinte: quando as pessoas não têm motivos para acusar, motivos sérios, verdadeiros, elas vão criar alguma coisa. Elas vão criar algum factoide, né? Hoje nós usamos a palavra fake news. Elas vão usar alguma coisa, não é? Para cercear a nossa liberdade. Hoje nós estamos vivendo isso no mundo e no Brasil. A minha pergunta é só essa: como a gente vai responder? Eu penso que Paulo não responderia como temos respondido, boicotando, cancelando, ficamos aí brigando na internet. Eu creio que não. Paulo dialoga com Lísias, não é? No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempo atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo.
mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para pregar o evangelho. Eis a razão do apóstolo padecer pelo nome de Jesus: proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. É por isso que eu acredito que Paulo não agiria como muitos estão agindo hoje, porque Jesus deixou claro: amem os que vos perseguem, orem pelos que vos odeiam. Esse é o discurso da igreja. Qualquer questão política, resolva os políticos, a bancada evangélica. A igreja, como instituição, a missão dela é pregar o evangelho, é apresentar o amor de Cristo a todos, principalmente aqueles que nos odeiam, até porque quando se convertem, se tornam os maiores pregadores do evangelho. Essa é a grande verdade. Então veja, Paulo, ele é um grande exemplo para nós. Aqui falou de martírio, eu queria concluir com isso. Quando nós olhamos o martírio do ponto de vista ocidental hoje, é muito comum os irmãos falarem assim: vamos orar. Você já recebeu uma mensagem dessa no WhatsApp, né? Vamos orar porque lá na Índia estão tacando fogo na igreja e não sei o quê. Aí os brasileiros: meu Deus, vamos orar para Deus repreender. Ei, quem está próximo do martírio, a oração que ele quer receber não é para que a ameaça, a perseguição termine, mas para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles não desistam. Por quê? Porque para o mártir é um prazer e um privilégio sofrer e até morrer por causa do evangelho. É nisso que nós temos que pensar, e é por isso que temos que valorizar toda a liberdade que temos e todas as oportunidades para mostrarmos Cristo às pessoas. Nós devemos estar prontos para sofrer por causa do evangelho de Cristo. E no caso do Brasil, isso não significa até o momento e parar na cadeia, ser apedrejado. Significa ver pessoas debochando da nossa fé, ver pessoas fazendo filmes, fazendo séries, fazendo peças de teatro que debocham da nossa fé, mas não sendo tratados da maneira como estão nos tratando. Eles debocham de nós, eles brincam com os nossos princípios, mas nós não podemos responder na mesma altura. O nível da igreja não é o nível do mundo. A igreja não pode baixar o nível. A igreja responde pregando o evangelho, falando de Cristo ao pecador, porque ele cura, porque ele liberta, porque ele transforma. E Paulo é um grande exemplo, um dos maiores perseguidores da igreja. Ele foi transformado por Jesus, e quem perseguia agora defende. Esta é a missão da igreja: pregar o evangelho através do sofrimento, em meio ao sofrimento, e Deus sendo glorificado. Amém, meus irmãos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Estamos chegando com a penúltima aula desse trimestre e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos. Forte abraço.